João e Madalena vão descobrir toda a verdade sobre o trabalho de Cacá e vão ficar chocados ao saber que ela trabalha com Violeta nos golpes. Nos próximos capítulos da novela Volta por Cima, eles vão flagrar Cacá segurando uma coisa estranha no quarto e João vai exigir que ela largue a vida do crime de uma vez por todas. Cacá vai se desesperar ao ver João ali e sua desculpa de ser cuidadora ir para o ralo. Ele vai fazer uma ameaça para Cacá, deixando ela desesperada. João afirma: eu posso até ter acreditado em você por um tempo, mas agora que vi a verdade com meus próprios olhos, não vou deixar meu filho crescer no meio dessa sujeira. Tudo deverá acontecer logo após Cacá se surpreender com o questionamento de João e Chico sobre a ameaça que fez a Madalena. Cacá, visivelmente tensa, tenta disfarçar a preocupação enquanto encara João e Chico. Ela cruza os braços, suspira e afirma: olha, gente, eu juro que estava só brincando com a Madalena. Não era para levar a sério. João, com uma expressão séria, a encara diretamente e retruca: esse não é o tipo de brincadeira que se faz, Cacá. Você sabe o quanto essas coisas podem sair do controle, principalmente agora que você vai ser mãe. Cacá tenta suavizar o clima, soltando um riso nervoso e responde: foi no calor do momento, sabe? Eu tava de cabeça quente, falei sem pensar, mas eu prometo que isso não vai se repetir. João observa por um momento, cruzando os braços. Ele afirma: eu espero mesmo que não, Cacá, porque não vou tolerar nada que coloque Madalena ou o nosso filho em perigo. Cacá abre um sorriso forçado e diz: tá certo, você tem razão, eu exagerei. João, ainda desconfiado, respira fundo e decide encerrar a conversa. Ele diz: melhor assim, mas vou te falar uma coisa, essa é sua última chance, Cacá. Não me faça me arrepender de confiar em você. Ele dá as costas e sai, mas em vez de ir embora, decide se esconder em um canto próximo à porta, fora do campo de visão, para ouvir o que Cacá e Chico vão conversar. Chico, que permaneceu em silêncio até então, cruza os braços e comenta em um tom desconfiado: você sabe que o João não é bobo, né? Ele pode ter fingido acreditar, mas não está convencido de verdade. Cacá revira os olhos e responde: claro que não é bobo, Chico, mas ele não vai ficar me vigiando o tempo todo. Eu sei como lidar com ele. Chico franze a testa, preocupado, e pergunta: você tá brincando com fogo, Cacá? O que você tem contra a Madalena, com afinal? Cacá suspira irritada e afirma: eu só quero o que é meu por direito. O João é o pai do meu filho e a gente tem que ser uma família. A Madalena é só um obstáculo no meu caminho. Chico, desacreditado, comenta: você tá criando um problema maior para você mesma, sabia? Cacá rebate com firmeza: se eu precisar lutar por isso, eu vou. Não vou deixar ninguém tirar o João de mim. Do lado de fora, João ouve cada palavra, sua expressão se endurecendo a cada frase. Ele sussurra para si mesmo, incrédulo: então era tudo mentira? Cacá cruza os braços com firmeza, enquanto tenta manter o controle diante das palavras incisivas de Chico. Ele a encara diretamente, sem esconder o tom de frustração, e afirma: para de tentar fingir, Cacá. Eu te conheço. Você não falou aquilo para Madalena de brincadeira. Cacá suspira, passando a mão pelo cabelo em sinal de nervosismo, e responde com um tom defensivo: Chico, você tá exagerando. Não tem nada de errado. E mesmo que tivesse, isso é entre mim e a Madalena. Chico, sem recuar, levanta a voz levemente: nada de errado? Você ameaçou ela. E eu sei que não é só isso. Não adianta me enrolar. Tá na cara que você tá metida com gente barra pesada. Eu descobri tudo sobre seu trabalho, lembra? Do lado de fora, João, escondido na sombra de uma árvore próxima à janela, arregala os olhos ao ouvir aquilo. Ele sussurra para si mesmo:
tentando controlar o choque. Gente barra pesada? Mas que história é essa, Cacá? Cacá, agora mais irritada, descruza os braços e dá um passo em direção a Chico, tentando manter a postura, e fala: escuta aqui, Chico, isso não é da sua conta. Eu sei o que eu tô fazendo. Para de se meter onde não foi chamado. Chico, com as mãos na cintura, rebate em um tom preocupado: não é da minha conta? Você tá brincando com a sua vida, Cacá, e agora tá colocando o bebê nessa confusão. Você não percebe o tamanho do risco que tá correndo? Cacá revira os olhos, mas sua expressão revela que a preocupação de Chico a afeta. Ela responde em um tom mais baixo, quase murmurando: você acha que eu não penso nisso? Penso o tempo todo. Mas o que você quer que eu faça, hein? Me diz, Chico, quem vai me dar um emprego agora, grávida? Chico passando a mão pelo rosto em frustração e comenta: tem outras formas, Cacá. Você acha que é melhor correr o risco de perder tudo? Deixar o seu filho crescer sem você? Cacá finalmente desaba, sentando-se no sofá e olhando fixamente para o chão. Sua voz sai mais trêmula. Eu sei que tá errado, Chico, eu sei. Mas eu não posso simplesmente largar tudo agora. Eu tô presa nessa vida. Chico se aproxima dela, abaixando-se para ficar na mesma altura, e argumenta com um tom mais suave: você não tá sozinha, Cacá. Eu tô aqui. A gente pode achar um jeito juntos. Mas você precisa sair disso, pelo seu filho. Cacá ergue os olhos, visivelmente emocionada, mas sua expressão endurece de novo. Ela diz com um tom decidido: talvez um dia, Chico, mas não agora. Agora eu só preciso que você prometa que não vai falar nada disso pra ninguém, principalmente pro João. Chico hesita, claramente dividido entre proteger Cacá e o certo a fazer. Após alguns segundos de silêncio, ele suspira profundamente e responde: tá bom, Cacá, eu prometo, mas saiba que isso não significa que eu concordo com você. Do lado de fora, João, escondido atrás de um arbusto, ouve cada palavra. Ele cerra os punhos e murmura para si mesmo: isso tá pior do que eu imaginava. Eu preciso descobrir a verdade. Quando Chico finalmente sai da casa, João se posiciona ainda mais cuidadosamente para não ser visto. Ele observa Chico sair com uma expressão preocupada, mas determinada. Dentro da casa, Cacá passa as mãos no rosto, como se tentasse afastar as lágrimas, e murmura baixinho: eu só quero que tudo dê certo. Por favor, que ninguém descubra mais nada. João, do lado de fora, observa tudo, claramente decidido a não deixar as coisas como estão. Logo depois, João chega na casa de Madalena, com o rosto visivelmente tenso, carregando o peso do que ouviu. Ele suspira ao entrar, e Madalena, ao perceber seu estado, se levanta do sofá e comenta com preocupação: você tá com uma cara. O que foi que aconteceu? João passa as mãos pelo rosto, tentando organizar os pensamentos, e finalmente responde: Madalena, a Cacá. Eu ouvi uma conversa dela com o Chico, e pelo que eu entendi, ela tá metida com coisa errada. Madalena arregala os olhos, surpresa, e pergunta: coisa errada? Como assim? João então explica com detalhes tudo o que ouviu, desde as palavras de Chico até as desculpas de Cacá, para não sair da vida que leva. Ele conclui, ainda incrédulo, e fala: e o pior, Madalena, ela tá escondendo tudo isso enquanto diz que vai ser mãe. Eu nem sei mais o que pensar. Madalena cruza os braços, pensativa, e comenta: tá na cara que tem algo muito errado aí. E essa história de ela estar presa nesse trabalho só confirma que é coisa pesada. João concorda e fala: eu também acho. E isso me preocupa demais. Eu preciso saber o que ela está escondendo. Madalena, com um olhar determinado, sugere: então a gente vai descobrir. A gente pode ficar de olho nela. Amanhã, logo depois que a mãe dela sair, a gente vai até lá. Quem sabe não achamos alguma coisa.
João, um pouco hesitante, mas convencido pela lógica de Madalena, responde: pode ser arriscado, mas tá certo, é isso que a gente vai fazer. No dia seguinte, João e Madalena observam discretamente Ana Lúcia sair para o trabalho. Assim que a mãe de Cacá se afasta, eles atravessam a rua com cuidado, olhando em volta para garantir que ninguém os veja. João abre o portão com cuidado e cochicha: vamos com calma, não faz barulho. Madalena segue de perto, ambos entrando na casa sem fazer um som. Conforme se aproximam, eles ouvem a voz de Cacá vinda do quarto. A curiosidade toma conta e eles avançam silenciosamente pelo corredor. A voz de Cacá soa firme enquanto conversa ao telefone: pode deixar, Violeta. Tá tudo sob controle. Essa missão vai ser executada direitinho. Madalena cobre a boca com a mão, chocada, enquanto João arregala os olhos ao ouvir o nome de Violeta. Ele sussurra para Madalena: ela tá falando com a Violeta. Dentro do quarto, Cacá continua: não, eu já disse. Não vai ter problema nenhum. Eu sei como lidar com isso. Ela então pega uma arma de dentro de sua bolsa, verificando-a enquanto fala: confia em mim, tá bom? Eu resolvo isso ainda hoje. João e Madalena observam a cena chocados. Madalena sussurra para João, com a voz tremendo: ela tá armada e tá trabalhando para Violeta. João, furioso, aperta os punhos e murmura: isso não vai ficar assim. Madalena, percebendo o perigo, segura o braço de João para impedi-lo de agir impulsivamente e cochicha: não aqui, João, não agora. A gente tem que sair antes que ela nos veja. Madalena até tenta impedir, mas tomado de raiva e choque, João entra no quarto de Cacá, com a porta batendo contra na parede, surpreendendo ela. Ela dá um pulo, desligando o telefone imediatamente, e se vira para ele, visivelmente nervosa. Com a arma ainda na mão, tenta disfarçar: João, que susto! O que você está fazendo aqui? João se aproxima rapidamente, pega a arma das mãos dela com firmeza e retruca, sem esconder a raiva: o que eu estou fazendo aqui? A pergunta é: o que você está fazendo, Cacá? Trabalhando para Violeta com uma arma na mão, enquanto diz que é cuidadora? Cacá tenta se justificar, gesticulando de forma ansiosa: João, calma, eu posso explicar. Não é como parece. Mas João interrompe, segurando a arma com firmeza e olhando diretamente para ela: explicar? Que explicação você tem para isso, Cacá? Dizendo que é cuidadora e andando armada? Eu sempre desconfiei que tinha algo errado, mas nunca imaginei que você fosse uma das bandidas da Violeta. Cacá baixa os olhos, sabendo que não tem muito como se defender, mas tenta argumentar: João, você não entende como é difícil sair desse mundo. Eu já tentei, mas não é simples assim. Madalena, que estava parada na porta, não consegue segurar a indignação e intervém: ah, sei bem como é isso. O mesmo discurso que meu tio usa para justificar as besteiras dele com a Violeta. Sempre tem uma desculpa, né? Cacá olha para Madalena com os olhos apertados. Responde com raiva: você não tem nada a ver com isso, Madalena. Não se mete. João, agora mais irritado, aponta para Cacá e afirma: a Madalena tem toda a razão. Quem está errado aqui é você, Cacá. E eu não vou fingir que não vi nada. Cacá tenta se aproximar de João, com a voz carregada de desespero, e fala: João, por favor, você sabe que eu quero ser uma boa mãe. Eu só preciso de tempo. João, firme, declara: tempo, Cacá? Tempo para quê? Para continuar colocando a vida do nosso filho em risco? Eu vou te dar uma escolha. Ou você larga essa vida agora, ou eu vou lutar com todas as forças para que você não crie essa criança. Cacá recua, visivelmente abalada com as palavras dele, e quase implora: você não pode estar falando sério. Eu sou a mãe dele. João respira fundo, o olhar cheio de tristeza e decepção, e responde: nunca falei tão sério na minha vida. Eu tô muito decepcionado com você.
Ele então coloca a arma em cima de uma mesa do quarto e, sem olhar para trás, sai acompanhado de Madalena. Kaká, sozinha no quarto, cai no chão e começa a chorar desesperadamente, as mãos cobrindo o rosto enquanto percebe que perdeu João para sempre. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.